Você pode pensar que todas as crianças são iguais, que cada uma delas é apenas um pequeno ser humano com uma voz alta e dedos grudentos. Mas algumas crianças se destacam na multidão, provando que são tão únicas quanto nós, adultos. E as crianças neste vídeo são as mais singulares de todas. Estas são 20 crianças que você não acreditaria que realmente existem. Número 1. Charlotte Garside. Como todos sabem, as pessoas passam por fases na vida. E uma dessas fases é ser incrivelmente pequeno quando se é recém-nascido, bebê ou criança pequena. Parte da alegria da paternidade é observar seu filho crescer para ver o que ele pode se tornar. No entanto, há exceções a essa regra, e uma delas é Charlotte Garside. Existem partes do corpo que regulam o crescimento, mas quando Charlotte tentava crescer, simplesmente não conseguia. Ela tinha uma condição rara conhecida como nanismo primordial, o que fez com que, aos 5 anos de idade, pesasse apenas 2,2 kg. Para constar, há bebês que nascem pesando mais do que ela pesava aos 5 anos. De fato, ela era tão pequena que muitos médicos disseram aos pais que provavelmente não teria uma vida muito longa. Mas felizmente ela não seguiu esse diagnóstico e conseguiu viver, embora por um período muito curto. Outra peculiaridade de sua situação é que ela tinha irmãos, todos considerados de tamanho normal, mostrando que esta era, de fato, uma condição rara, em vez de algo hereditário em sua família. Embora Charlotte tenha conseguido ir à escola, não foi fácil para ela. Ela precisava de um tutor particular. E apesar de sua idade, sua inteligência não estava no nível que deveria estar, provavelmente devido à sua condição. Embora já tenham se passado muitos anos desde que ela ganhou as manchetes, é difícil imaginá-la em uma situação melhor na vida devido à sua condição. E é preciso ter empatia pelos pais tanto quanto por Charlotte, pois eles precisam dar cuidados especiais devido ao estado frágil dela, enquanto também cuidam dos outros filhos e de si mesmos. Quando uma criança como Charlotte tem uma condição como essa, isso afeta todos ao seu redor. Número 2. Vedant Joshi. Se você ainda não está acreditando na história que contei no tópico anterior sobre o corpo se deformando de maneiras que desafiam a compreensão, permita-me apresentar Vedant Joshi, um jovem da Índia que nasceu com o pé direito mais selvagem que você já viu. Mas o que o torna tão impressionante? Bem, veja por si mesmo e tente não arregalar os olhos. Vedant tem o distinto prazer de ter o maior pé direito que você já viu em um garoto tão pequeno, enquanto seu pé esquerdo é completamente normal. Isso realmente não faz sentido. Mas não foi algo que começou após seu nascimento. Não, ele teve esse pé desde o momento em que nasceu. Em certo momento de sua então jovem vida, seu pé sozinho pesava 5,4 kg, o que correspondia a quase o resto de todo o seu corpo. Esse único pé pesava mais do que ele, e isso é simplesmente estranho. A loucura não termina aí, porém. Ninguém sabe ao certo por que seu pé parece assim. Ao longo de 4 anos de sua vida, ele foi visitado por mais de 100 médicos de todo o mundo, incluindo vários em sua terra natal, a Índia. Apesar de inúmeros testes e amostras sendo coletadas do pé, ninguém conseguiu descobrir o que aconteceu ou como tratá-lo. De fato, vários dos médicos disseram que só poderia ser tratado com amputação, o que é obviamente uma medida muito extrema que não pode ser tomada levianamente. Seus pais até procuraram mais médicos para tentar encontrar uma maneira de contornar isso. E apesar de ele conseguir andar muito bem, ele é basicamente um pária em sua vila, e nenhuma das crianças quer brincar com ele. Isso não é justo nem gentil, e ele não merece isso simplesmente por causa de sua condição. Número 3. Virsavia Goncharova. Se você espera que eu me afaste de histórias deprimentes sobre crianças, bem, você terá que esperar um pouco mais, porque agora temos Virsavia Goncharova, que sem dúvida tem uma condição ainda pior do que as outras que você viu até agora. Coloque sua mão no peito. Você sente seu coração batendo? Bem, isso é bom. Mas o que também é bom é que você não pode simplesmente pressionar seu peito e fazer algo ruim ao seu coração. Mas para Virsavia, ela literalmente pode. E isso porque ela tem uma condição incrivelmente rara em que seu coração é protegido apenas por uma fina camada de pele fora de seu peito e pode realmente ser visto batendo. Você pode ver a gravidade de sua condição nestas fotos. Sim, esse é realmente o coração dela fora do peito. E não é assim que as pessoas deveriam viver. Para ela, porém, isso seria quase fatal ao nascer. Felizmente, ela conseguiu viver. E seus pais a mudaram da Rússia para os Estados Unidos
para que ela pudesse fazer uma cirurgia para tentar corrigir as coisas. No entanto, foi aí que surgiu outro problema. Sua condição cardíaca havia causado hipertensão arterial, que precisava ser reduzida antes que o procedimento pudesse ser realizado. Pense na maneira muito cuidadosa com que ela teria que viver sua vida com essa condição. Ela pode fazer praticamente qualquer coisa, mas também precisa se preocupar com seu coração sendo afetado. Não há proteção real dentro do corpo. Então, segundo a própria mãe, se ela caísse sobre o coração, isso poderia realmente matá-la. É por isso que seus pais estavam desesperados para conseguir cirurgias para colocar seu coração sob mais proteção. E assim ela não precisaria se preocupar em machucar seu coração apenas tentando viver. Número 4. Tessa Evans. Tessa Evans é outro exemplo do corpo não se comportando exatamente como deveria e dando a alguém uma aparência que provavelmente não merecia. No caso dela, ela nasceu sem nariz. Mas isso pode ser impossível, certo? Bem, para Tessa Evans, ela não tinha nariz ao nascer. Ela literalmente tinha um vazio onde o nariz deveria estar. E assim o rosto simplesmente preencheu o espaço com pele. Caso você não tenha pensado nisso, sim, viver sem nariz é bastante ruim. Muito ruim mesmo. Não só é outra maneira de você respirar, mas seu sentido de olfato pode ser vital para você detectar perigo. Sem mencionar que também pode ajudá-lo a ser saudável ao inspirar certas partículas. Então, qual é a solução? Bem, uma cirurgia revolucionária que funcionou maravilhas para Tessa e sua família. Resumindo, eles colocaram uma cavidade nasal impressa em 3D em seu rosto por meio de cirurgia. Não era um nariz completo, mas era a base de um. E eles fizeram isso para que seu corpo entendesse que algo precisava ir ali. E funcionou. Seu nariz começou a crescer. Suas cirurgias continuariam por anos. E então, um nariz natural foi construído para ela. É incrível pensar que um procedimento tão único a ajudaria a viver uma vida tão normal, e ainda assim foi exatamente isso que aconteceu e sua família ficou eternamente grata. Número 5. Rebecca e Kimberly Young. Depois de tantas histórias difíceis, vamos para um momento mais positivo, graças a uma conquista incrível. Agora estamos falando sobre duas garotas então bem jovens que provaram ao mundo que ele pode estar completamente errado. Rebecca e Kimberly Young nem sequer eram adolescentes quando ganharam as manchetes por suas conquistas científicas. Elas amavam ciência e usaram suas mentes para criar balões que foram capazes de alcançar a estratosfera da Terra. E caso você não saiba, isso é extremamente alto. Então é realmente impressionante. O primeiro projeto, chamado de Lançador de Lego Loki, alcançou incríveis 23.774 metros de altitude em setembro de 2015 e lançou as jovens estudantes a uma espécie de estrelato. Elas até ganharam um documentário sobre a experiência, e a mais velha delas ainda não tinha nem 13 anos na época. Depois, ao lançarem a segunda versão do balão, alcançaram mais de 30 mil metros de altura. Elas foram elogiadas pelo conhecimento científico e até conheceram o presidente Obama na Casa Branca durante uma feira especial de ciências. E aí você pode se perguntar, por que elas estão nesta lista? A resposta é simples, porque desafiaram muitos estereótipos desde pequenas e quiseram provar ao mundo que estavam erradas todas as ideias pré-concebidas. Ainda hoje, muita gente acredita que áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática devem ser dominadas por homens. Mas há muitas alunas, criadoras, engenheiras e cientistas incríveis por aí quebrando esse padrão todos os dias. E essas duas meninas estavam mais do que felizes em mostrar que garotas são incríveis e podem fazer tudo o que quiserem. Número 6. Ryusei Imai. Sempre que alguém é comparado a uma figura lendária da história, isso é uma conquista e tanto, porque essas comparações não devem ser feitas de maneira leviana. Quando Ryusei Imai ganhou notoriedade na internet, ele foi apelidado de o Mini Bruce Lee, e em 2023 ele tinha apenas 12 anos. Mas ao olhar para seu corpo, Bruce Lee provavelmente se orgulharia. Com apenas 5 anos, ele começou a fazer sucesso online porque, apesar de ser tão jovem, conseguia replicar com maestria os movimentos de artes marciais do lendário ator. E caso você ache que estou exagerando, ele tinha apenas 5 anos e já fazia socos, chutes e girava nunchakus como se tivesse nascido para isso. Uma das razões pelas quais ficou tão famoso é porque ele conseguia executar os movimentos ao vivo, na frente dos filmes do Bruce Lee, sincronizando com as cenas.
Existem adultos plenamente crescidos que não têm esse nível de habilidade, e mesmo assim, ele fazia tudo com uma facilidade assustadora quando ainda era um garotinho de jardim de infância. Seu pai afirma que ele treina muito para ser como Bruce Lee, e não há dúvida de que ele conseguirá, desde que continue sendo como a água. Número 7. Gabby Gingra. Infelizmente, agora voltamos a uma história mais comovente sobre uma criança que nasceu com uma condição incomum. Estamos falando de Gabby Gingras, uma menina que literalmente não sente dor. E como se isso já não fosse surpreendente o bastante, ela também não consegue suar. A princípio, você pode achar isso legal, como se fosse um superpoder. Mas esse é um jeito bastante ingênuo de encarar as coisas. Porque, embora a dor seja ruim, ela é uma parte necessária da vida. É por meio dela que nos programamos mentalmente para evitar situações perigosas. Mas isso não acontece com uma criança que não sente dor. Na verdade, Gabby mutilava os próprios dedos porque não percebia que estava se machucando ao mordê-los. Seus pais precisaram literalmente arrancar os dentes dela para impedir que se autolesionasse. Quanto à parte de não suar, seu corpo precisa liberar suor para regular a temperatura interna. Sem isso, ela poderia literalmente cozinhar por dentro. E mesmo que uma dessas condições já dificultasse a vida, ela enfrentava as duas, tornando cada dia um potencial risco. Nenhuma criança deveria ter que viver assim. Número 8. Dalia Arana. Sabemos que a última história foi pesada, então vamos alegrar um pouco as coisas com Dalia Arana. Quem é essa jovem? Ela agora tem 11 anos e ama ler. E quando digo ama, quero dizer que ela é tão obcecada por livros que com certeza leu mais do que a maioria das pessoas que estão assistindo este vídeo, somadas. E se você duvida, saiba que, assim que começou a ler, ela simplesmente não parou mais. Ela havia lido 1000 livros, aos 4 anos de idade e mais de 4.000 aos 9. Quem sabe quantos ela já leu até agora? Se disserem que está perto de 10.000, eu acreditaria. Ela era tão boa e rápida na leitura que foi nomeada bibliotecária por um dia na Biblioteca do Congresso, que possui mais de 10 milhões de livros. E aposto que até o fim da vida, ela terá lido a maioria deles. Ou até antes disso. O ponto é que a habilidade de leitura dessa garota está em outro nível. E se mais crianças fossem como ela, muitas teriam mais prazer em ler e aprender com os livros. Número 9. Farouk James. Agora eu vou te fazer uma pergunta ousada. Quão bonito é o seu cabelo? Você diria que ele é digno de um comercial de shampoo? Ou que ele poderia ser comparado ao de modelos profissionais? Se você respondeu não, então talvez não esteja à altura de Farouk James. Por algum motivo, esse jovem garoto tem um cabelo tão longo e impressionante que se tornou modelo aos 9 anos. Ele é uma sensação no Instagram e não há dúvida de que muitas pessoas dariam tudo para ter esses cabelos volumosos. Mas se você acha que isso faz dele uma estrela em qualquer lugar que vá, está enganado. Ele foi rejeitado por várias escolas por causa do cabelo, o que é ridículo ao extremo e, francamente, racista. Por isso, tanto ele quanto a mãe se tornaram ativistas, defendendo o direito de crianças de qualquer idade e etnia usarem o cabelo que quiserem. Como ele mesmo disse com sabedoria, seu cabelo faz parte da identidade dele, e ser discriminado por isso é completamente errado. Número 10. Supatra Sassoufan. Agora vamos ao extremo oposto do espectro capilar. Não estou falando sobre calvície, condição que muitas pessoas enfrentam, inclusive crianças com alopecia, mas sim sobre a chamada síndrome do lobisomem. Trata-se de uma condição em que o corpo cresce tantos pelos que a pessoa acaba se parecendo com um animal. Infelizmente, foi essa a realidade de Supatra Sassoufan, e isso complicou bastante a vida dela. Sua condição, cientificamente conhecida como Síndrome de Ambras, se manifestou quando ela ainda era muito jovem, e isso a levou a conquistar o nada invejável título de menina mais peluda do mundo. Para deixar claro, os pelos dela crescem por todo o rosto, orelhas, braços, pernas e costas, e ela precisa se depilar constantemente para manter uma aparência mais normal, o que de fato ela consegue fazer, mas os pelos sempre voltam a crescer. No entanto, mesmo com esse desafio contínuo, ela aprendeu a lidar com a condição por meio da depilação frequente. E mais do que isso, ela conseguiu se casar, provando que, mesmo enfrentando algo tão difícil, ainda é possível encontrar o amor verdadeiro. Número 11. Lydian Nadhaswaram. Embora muitas das crianças desta lista tenham enfrentado situações extremamente difíceis na infância, o oposto também pode ser verdade. Existem crianças que são verdadeiros prodígios e conseguem realizar coisas avançadas desde muito novas.
Já vimos isso com uma certa leitora. E agora veremos com um gênio musical. Lydian Nadaswaram. Filho de um diretor musical, ele já tocava bateria aos 4 anos de idade e aos 8 aprendeu piano de forma autodidata. Seu talento era tão impressionante que, ainda bem jovem, participou de um programa chamado O Melhor do Mundo. E venceu. O prêmio, $1 milhão. E o mais impressionante, ele nem chegou aos 21 anos e já possui mais talento do que muitos músicos adultos com anos de prática. Isso é o que podemos chamar, com toda certeza, de um verdadeiro prodígio musical. Número 12. Mohamed Khalim. Lembra do garoto com o pé gigante? Pois bem, agora voltamos a uma situação semelhante, só que dessa vez o problema estava nas mãos. Mohamed Khalim é um menino cujas mãos cresceram demais e causaram inúmeros problemas. Como você pode ver, suas mãos e braços não têm nada de normais. Na verdade, são até difíceis de olhar. Tamanha a desproporção. Se suas mãos fossem apenas um pouco maiores, talvez ele conseguisse lidar com isso. Mas o tamanho excessivo faz com que ele precise de ajuda constante para realizar tarefas básicas como comer, se vestir e muito mais. E como vive na Índia, as pessoas ao seu redor começaram a tratá-lo como um pária, chegando ao ponto de não permitirem que ele frequentasse a escola, alegando que suas mãos assustavam as outras crianças. Felizmente, ele encontrou um médico disposto a realizar uma cirurgia, o que abriu a possibilidade de que ele pudesse, enfim, ter uma vida mais próxima do normal. Número 13. Isaiah Bird. Já vimos uma garotinha sem nariz, e agora vamos conhecer um garoto sem pernas. Infelizmente, nascer sem membros não é algo tão incomum, e Isaiah Bird nasceu sem as 2 pernas. Isso poderia facilmente tê-lo limitado para sempre, mas ele decidiu seguir em frente, literalmente. Mais do que seguir, ele se apaixonou por esportes, inclusive aqueles que normalmente exigem o uso das pernas, como natação e futebol. Mas seu destaque mesmo está na luta olímpica. Em um único ano, ele teve um desempenho incrível, com 27 vitórias e apenas 12 derrotas. Isso é um número impressionante, especialmente considerando que ele compete sem ter as pernas. E o mais importante de tudo é que sua história e sua determinação têm inspirado muitas pessoas, mostrando que mesmo com uma deficiência, é possível ter uma vida plena e cheia de realizações. Número 14. Bogdan, o Magnífico. Já falei antes sobre uma criança cuja habilidade beirava os superpoderes, e agora temos outra. Bogdan, o Magnífico. Não posso confirmar se esse é o nome oficial de super-herói dele, mas é como ficou conhecido. Desde pequeno, ele conseguia fazer objetos metálicos grudarem no próprio corpo, sem nenhum tipo de preparação. Isso fez muita gente acreditar que sua pele tinha alguma propriedade magnética, o que já seria um feito impressionante. Mas ele foi além e conseguiu fazer objetos não metálicos também grudarem em seu corpo, deixando todos de queixo caído. É verdade que muitos céticos afirmam que tudo isso não passa de truque, que ele tem a pele apenas muito pegajosa. Mas, a não ser que você consiga fazer igual, acho justo continuarmos chamando isso de superpoder, pelo menos por enquanto. Número 15. Yang Jinlong. Lembra do menino que parecia o Bruce Lee em miniatura com músculos impressionantes? Pois bem, talvez tenhamos encontrado um rival para ele. Seu nome é Yang Jinlong, e mais de uma década atrás, com apenas 7 anos de idade, ele já era forte o suficiente para puxar uma minivan apenas com um arnês preso ao corpo. E para piorar, ou melhor, para impressionar ainda mais, essa minivan estava com 8 pessoas dentro, o que a tornava ainda mais pesada do que o normal. Se isso não prova a dedicação que ele tinha ao fisiculturismo desde muito jovem, então não sei o que mais provaria. Mesmo que ele não tivesse o corpo super definido como o mini Bruce Lee, só o fato de conseguir puxar uma van com 8 pessoas dentro já exige todo o nosso respeito. Respeite o esforço, respeite os músculos, ou, como dizem por aí, ou treina, ou se cala. Número 16. Bela Deviatkina. Que tal mais uma criança prodígio para impressionar você? Desta vez, vamos falar sobre o domínio de idiomas. Dependendo da escola onde você estudou, pode ter aprendido francês, alemão, espanhol ou outros idiomas. E convenhamos, não é fácil. É preciso entender regras gramaticais, escrever corretamente, ler símbolos diferentes e por aí vai. Mas para essa menina, tudo isso foi fichinha. Quando Bela Deviatkina tinha apenas 8 anos de idade, ela já dominava 8 idiomas diferentes. Sim, você ouviu certo.
8 línguas. E estamos falando de fluência, com capacidade de conversar, escrever e compreender como se fosse nativa. Tem gente por aí que não conseguiu dominar nem o português ainda. Me incluo nessa de vez em quando. E ela já navegava tranquilamente por vários idiomas. É realmente um talento admirável, especialmente vindo de uma criança. E olha, se um dia eu for fazer uma viagem pelo mundo, adoraria levar a Bella junto para me ajudar com as traduções. Ela seria a guia perfeita. Número 17. Fu Wengui. Algumas pessoas ficariam tranquilas com membros compridos, braços, pernas, dedos, etc. Até aí tudo bem. Mas no caso de Fu Wengui, o que cresceu demais foi o pescoço. Basta olhar para ele uma vez para pensar. Isso não parece certo. E você estaria certo. Veja bem. Dentro do seu pescoço, você tem vértebras. 7, para ser exato. Só que o Fu tinha 10. Isso mesmo, 3 vértebras cervicais a mais do que o normal. O resultado disso era um pescoço muito mais longo e, claro, muito mais frágil e doloroso. Essa condição também o tornou alvo de muitas zombarias. Provavelmente já o chamaram de menino girafa mais vezes do que podemos contar. O que é cruel, para dizer o mínimo. Felizmente, ele conseguiu realizar uma cirurgia que ajudou a reduzir o comprimento do pescoço e aliviar a dor, permitindo-lhe levar uma vida mais tranquila e menos dolorosa. Número 18. Giuliano Stroll. O que está acontecendo com todas essas crianças musculosas? Não estou dizendo que estou ficando com complexo de inferioridade, mas estou quase lá. A história de Giuliano Stroll tem 2 fases. A primeira começa quando ele tinha apenas 4 anos de idade e foi reconhecido como o menino mais forte do mundo. Ele chegou a bater recordes mundiais, incluindo o mais rápido percurso de 10 metros andando com as mãos. Isso mesmo, andando com as mãos. Aos 5 anos de idade. E você achando que sabia brincar de roda. Enfim, ele impressionava desde cedo. Depois, aos 17 anos, Giuliano reapareceu para o mundo com uma foto de "Olha como estou agora". E o curioso é que ele parecia muito mais normal do que as pessoas esperavam. Sim, ele ainda claramente treinava e se exercitava, mas mostrava como todos nós, eventualmente, crescemos e mudamos. Mesmo quem era conhecido como o mais forte do mundo. Número 19. Zhao Haibo. Confesso que esse aqui é um pouco difícil de comentar, porque Zhao Haibo nasceu com uma condição facial rara que fazia parecer que ele tinha 2 caras. O rosto apresentava lacunas e deformações tão intensas que, à primeira vista, realmente causava estranhamento. Infelizmente, a mídia chinesa não foi nem um pouco gentil com ele e chegou a apelidá-lo de Menino Máscara, o que só piorou a situação. Sua mãe, como é de se esperar, ficou devastada. Ela se perguntava como isso pôde acontecer e por que os equipamentos médicos não detectaram a deformidade antes do nascimento. Assim como muitas crianças nesta lista, a esperança estava em uma cirurgia reconstrutiva, que ele felizmente conseguiu fazer. Embora não esteja claro se o resultado foi exatamente o que ele e sua mãe esperavam, certamente torcemos para que a operação tenha melhorado sua qualidade de vida e autoestima. Número 20. Jackson Cota. E para encerrar essa lista, vamos terminar com uma nota positiva. Jackson Cota é mais um dos prodígios que vimos por aqui, e sua especialidade são os números. Desde muito pequeno, ele demonstrava uma habilidade impressionante com cálculos e sequências numéricas. Mesmo números com 15 dígitos eram facilmente reconhecidos e compreendidos por ele. E não era coincidência. Seu QI era de 148. Para se ter uma ideia do quão impressionante isso é, quando estava apenas na 7ª série, Jackson já estava dando aula para estudantes da 11ª série. Ele participou do prestigioso concurso Metcon e ficou em 7º lugar entre 45 mil alunos. Isso mesmo, 45 mil, dos 5º aos 12º anos. Ou seja, ele é realmente um garoto brilhante e tem aproveitado sua inteligência para explorar diversas áreas do conhecimento. E assim, encerramos esse mergulho no universo das crianças mais extraordinárias, de ontem, de hoje e talvez do futuro. Qual dessas histórias você achou mais inacreditável? E qual delas pareceu mais tranquila em comparação? Conhece alguma outra criança incrível que merecia estar nesta lista? Conta tudo aí nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!